Meninos, coloca aí para mim o nome de cada um dos governadores eleitos para eleição direta, tá? Eu não quero indireta nessa lista, não. Só direta. Faz aí no seu caderno, tenta relembrar. Quem foi o primeiro governador? José Wilson Siqueira Campos. Quem foi o segundo governador? Moisés Nogueira Avelino. Quem foi o terceiro governador? José Wilson Siqueira Campos. Quem foi o quarto governador? José Wilson Siqueira Campos. Professor, é daí que saiu aquela música. Siqueira, 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 Siqueira. É, mais ou menos, né? Depois de Siqueira, quem foi governador? Marcelo Carvalho Miranda. Depois, Marcelo Cassado Miranda. Depois, José Wilson Siqueira Campos. Depois, Marcelo Cassado Miranda. Depois, Mauro Carles. Eleição direta, tá? Eleição direta. Meninos, esse mandato aqui foi pouco mais de 2 anos, né? Primeiro mandato de Siqueira. Depois veio Avelino, não foi? Depois veio Siqueira, não é? Aí Siqueira foi para a reeleição. A primeira pergunta que eu faço é por que Siqueira não tentou a reeleição no seu primeiro mandato? Ou por que Avelino não pleiteou a reeleição? Não tinha reeleição. A reeleição para o cargo do executivo é prefeito, governador, presidente da república, tá? A reeleição só foi permitida no Brasil quando Fernando Henrique Cardoso se tornou presidente do país. Fernando Henrique Cardoso alterou a Constituição, alterou a legislação, onde permitia que o cargo executivo para prefeitos, governadores e presidentes poderiam pleitear uma reeleição apenas mais uma reeleição, recondução ao cargo. Professor, e foi justo na época que Siqueira estava neste mandato, que Fernando Henrique estava no primeiro mandato de presidente, foi? Aí Fernando Henrique foi reeleito presidente e Siqueira foi reeleito governador. Professor, mas Siqueira aqui se afastou do cargo para se tornar governador, foi? Fernando Henrique não se afastou? Não. E por que Fernando Henrique não precisava se afastar e Siqueira precisava? Gente, em abril, 6 meses antes da data da eleição, é quando você é obrigado a afastar. Mas Siqueira só foi obrigado porque ele era governador. Ele estava com a caneta na mão. E ele queria fazer o seu filho senador. O seu filho não poderia se candidatar ao Senado se ele permanecesse no governo. Aí ele teve que sair do cargo, renunciou ao cargo de governador, onde o seu vice, Raimundo Nonato Pires dos Santos, popularmente denominado Raimundo Boi, se tornou governador por aproximadamente 8 meses. Da primeira semana de abril até o fim de dezembro. Professor, e Siqueira renunciou? Foi. E Siqueira, que não é bobo, ele voltou-se para a população que tinha pouco conhecimento, até hoje, a maioria não entende direito as questões eleitorais, porque são muitos detalhes, virou-se para a população e falou o seguinte: para que não me acusem de fazer uso da máquina pública em prol da minha reeleição, porque eu serei reeleito, com a vontade de Deus e o voto de cada um de vocês, eu estou abrindo mão do cargo de governador e serei reconduzido ao cargo pelas mãos de vocês. O professor, ele disse que foi por causa disso, mas na realidade é porque a lei obrigava ele a afastar se o filho quisesse se candidatar. Entendeu aí? Professor, e ele foi reeleito, e o filho virou senador. Compreenderam? Professor, e ele fez uso da máquina, foi? Moço, quem mandava? Era Raimundo Boi ou era ele? Era ele, caminhou do jeito que ele queria. Agora, uma vez reeleito, quem vem depois? Marcelo Miranda.
Marcelo Miranda foi reeleito governador, disputando com Siqueira, já brigado, porque ele era candidato do grupo do Siqueira. Foi reeleito, disputando com Siqueira, Marcelo Miranda permaneceu no poder. Professor, depois veio Siqueira Campos. Foi... Opa. Não, desculpa. Marcelo Miranda foi reeleito, mas aqui em setembro de 2009, ele foi cassado. Ele e o seu vice, tá? Ele e o seu vice, Paulo Sidney, de Araguaína, foram cassados. Professor, uma vez cassados, quem é que assume? Presidente da Assembleia. Quem era o presidente da Assembleia? Carlos Henrique Amorim. Carlos Henrique Amorim era o presidente da Assembleia. Professor, se o governador é cassado, quem assume é o vice. Mas se o governador e o vice forem cassados, quem assume interinamente é o presidente da Assembleia. Professor, nesse caso foi 2009, o mandato terminava em dezembro de 2010. Estava no primeiro, segundo, terceiro ou quarto ano de mandato? Terceiro ano. 2009 acabava em 2010, estava no terceiro ano. Então a eleição seria direta ou indireta? Indireta. Gaguinha assume e tem um prazo de 30 dias para que ocorra a eleição indireta. Quem é que vota? Somente os deputados estaduais. Eleição indireta. Professor, e naquele momento, como é que ficou? Bom, Gaguinha ganhou 23 votos. O que é que ele fez? Ele virou para os demais deputados e falou o seguinte: eu preciso do apoio de vocês. Se você votar em mim, deputada, sua mãe vira secretária de assistência social. Se você votar em mim, deputado, seu irmão vira secretário de recursos hídricos. Se você votar em mim, deputado, você indica o presidente de determinada autarquia, Detran. E assim foi, negociando tudo quanto é cargo dentro do governo. Ganhou 23 votos. Professor, quem não votou nele? Apenas um deputado, que a secretaria que ele queria já tinha sido negociada com outro. Então ele virou e falou assim: eu me absolvo. Parecia que estava preso, né? Porque ele queria dizer: eu me abstenho de votar. Mas na época ele falou: eu me absolvo, né? Estava com medo de ser preso. Mas o que acontece? Gaguinha foi eleito. Aí Gaguinha, em outubro de 2010, que ocorreram novas eleições diretas, quem ganhou a eleição? Gaguinha ou Siqueira? José Wilson Siqueira Campos. Professor, apertado devido à rejeição alta dos dois, né? Mas o que acontece? Siqueira Campos novamente renunciou ao cargo em abril do ano eleitoral. Em abril de 2014, ele renunciou. Mas, professor, mas agora ele não foi cassado, ele renunciou? Foi, ele renunciou. Professor, e se o governador renuncia, quem assume é o vice? E o vice era João Oliveira. A data limite para renunciar era na sexta-feira da primeira semana de abril. Era na sexta-feira. Siqueira Campos renunciou na sexta e quem assumiu não foi o vice. Quem assumiu foi o presidente da Assembleia, que era Sandoval Cardoso. Professor, uma coisa que eu não entendo. Por que o vice não assumiu? Porque o vice renunciou na quinta. Siqueira renunciou na sexta, no dia anterior o vice tinha renunciado. Professor, mas por que o vice renunciou no dia anterior? Dizem os boatos que ele recebeu motivos para renunciar. Inúmeros, milhares, milhões de motivos que o convenceram a renunciar, motivos fortes, né? Que fez com que ele renunciasse ao cargo no dia anterior, porque Siqueira não confiava de renunciar antes dele, ele renunciar depois. Então organizou os motivos antes, renunciou, Siqueira renunciou no dia seguinte. Professor Sandoval Cardoso assumiu o poder, assumiu. E jogou lama asfáltica no estado inteiro para tentar ser eleito governador. Sandoval ganhou de Marcelo? Não. Marcelo é reconduzido ao cargo. Professor, e o que aconteceu com Marcelo? Rapaz, merece a música do Fantástico, né? Foi novamente cassado. Professor, e quem assumiu na cassação dele? Mauro Carlesse. Por quê, professor?
Porque o Marcelo Miranda foi cassado juntamente com a sua vice, que era a Cláudia Leles. Os dois foram cassados. Uma vez cassados, Carlesse era o presidente da Assembleia. Então, assumiu interinamente, ocorreram eleições indiretas. Ocorreu eleição indireta? Quem ganhou? Carlesse. Professor, é porque ele convenceu os demais deputados que era a melhor opção para o Estado. O que acontece, então, Mauro Carlesse disputa a eleição, e isso aqui se deu no mesmo ano da eleição, né? Foi no 4º ano já de mandato. No primeiro semestre, ocorreu a eleição indireta, que Carlesse foi eleito indiretamente, que na época até a Masta e o Vicentinho disputaram com ele, né? Tivemos 2 candidatos aí, juntamente com o ex-juiz Marlon Reis. Carlesse foi eleito e Carlesse pleiteou a reeleição em outubro. Em junho foi eleito governador tampão. Em outubro, nova eleição e ele volta à continuidade para um outro mandato. Professor, isso aqui é 2018. Ok? Em junho de 2018 e depois outubro de 2018, ele vence novamente para ser reconduzido ao cargo, porém tomando posse em 1º de janeiro, tá? Professor, Mauro Carlesse, ele pode ir de novo ir para a reeleição? Não. Por quê? Porque de junho até o fim do ano, 6 meses, 7 meses, 6 meses de mandato, já configurou como um mandato dele. Pode não ter durado os 4 anos, mas se ele ficou um tempo ali, configurou como um mandato. Então ele já foi reeleito. Ele já foi reeleito. Ele não pode mais uma reeleição. Tá claro isso aí? Ok. Professor, então é essa a sequência. Como é que isso é abordado na prova? E já foi abordado em provas. Que pedia para você marcar a alternativa que apresentava apenas governadores eleitos para o governo do estado de Tocantins. Você tem que saber quais são os governadores. Você tem que saber quais foram os de eleição direta, quais foram os de eleição indireta. Professor, eu tenho que ficar apegado ao ano? Não precisa ficar apegado ao ano, não. Dificilmente você vai precisar disso, mas você tem que ficar apegado pelo menos à sequência dos governos. Tá claro isso aí? Pelo menos a sequência dos governos, quais foram os nomes. Se pede apenas governadores de Tocantins, você vai encontrar alternativas, você vai marcar qual delas apresenta aqueles que foram governadores de Tocantins. Quais foram eles? Siqueira, Avelino, Raimundo Boi, estava na prova, foi governador por 8 meses, mas foi governador de Tocantins. Raimundo Boi, Marcelo Miranda, Carlos Henrique Amorim, ou Carlos Gaguinho, como é politicamente conhecido, e Mauro Carlesse. Sandoval Cardoso e Mauro Carlesse. Ok? Tranquilo? Facinho? Fácil. Meninos, qual é a pedra símbolo do estado? Já caiu em prova, hein? Pedra símbolo, granada. Que cor é essa pedra? Preta. Onde ela é encontrada? Principalmente em São Valério de Natividade. Município de São Valério de Natividade, pedra granada de coloração escura, preta. Qual a flor símbolo do estado? Girassol. Professor, o girassol é nativo do Cerrado? Claro que não. Professor, e por que o girassol? Porque Siqueira quis. E quando Siqueira quer, Siqueira faz. Para quem mora aqui em Palmas, desde a década de 90, se recorda com clareza, para quem mora aqui em Palmas, desde a década de 90, se recorda com clareza que onde hoje é a Praça de Girassóis, não existia praça. Que o palácio, que foi inaugurado em 9 de março de 91, perceba a data, 9 de março de 91, Siqueira Campos ainda era governador, porque ele afastou-se do cargo, terminou seu mandato em 15 de março. No dia 9 inaugurou o palácio. Eu estava lá. Professor, você estava lá? Estava. Eu devia ter 1 a 2 anos de idade na época. Mas foi um evento, reuniu as pessoas ao redor, colocou faixinha, cortou faixinha, menino. Quando cortou faixinha, eu no meio da multidão, todo mundo entrando no palácio para conhecer, encarpetado na época. Todo mundo entrando no palácio. E eu perdi da mão de meu pai quando fui levado pela multidão. Entrei para um lado,
Quando cheguei na última porta à esquerda, eu entrei. Quando eu entrei, vi uma portinha mais estreita. E não tinha móvel na época. Tinha uma portinha mais estreita, eu entrei, era o banheiro. Quem é que estava lá cagando? Siqueira Campos. Ah, meu Deus do céu! Brincadeira, tava não. Mas, na época, nós tínhamos ao redor do Palácio Araguaia, assim como no canteiro central da Avenida Teotônio Segurado, girassol plantado a rodo, aqui na região central da cidade. Era girassol para tudo quanto é lado. Professor, e por que Siqueira escolheu o girassol? Rapaz, olha para a cabeça de Siqueira. Não é o formato? Purim. A cabeça que tudo vê. Hã? Tá sendo gravada? Eu tô brincando. Ê, Siqueira. Já foi até seu eleitor. Meninos, o que nós temos aqui? Girassol é a flor símbolo do estado e é também a flor símbolo de Palmas, tá? Árvore símbolo do estado. Fava de bolota. Professor, a fava de bolota é chamada de faveira? É. Badoqueira? Também. Professor, que árvore é essa que eu não conheço? Gente, onde você vê chambari, é comum ter chambari embaixo de uma faveira. É comum. Professor, eu não lembro que faveira é essa. Ela tem um talinho com as bolotinhas mais avermelhadas na ponta, né? Professor, eu nunca vi. Gente, a faveira está de norte a sul de Palmas. A faveira está de norte a sul do estado. Você tem faveira espalhada pelo estado inteiro. Diz a lenda que Siqueira escolheu a fava de bolota porque a época, para escolher a capital, ele chegou a ficar na sombra de uma faveira e por isso acabou escolhendo a fava de bolota. Diz a lenda. Agora, pássaro símbolo do estado. É o quê? Arara. Arara o quê? A canindé, ela é amarela ou é azul? Exatamente. Arara, amarela. Não é azul, é arara amarela. Professor, eu já vi o casal dela sobrevoando aí. Sim, é arara amarela. Professor, ela tem só o peito amarelo. Sim, mas o nome dela é arara amarela. Professor, o resto é tudo azul. Eu sei, mas o nome é amarela. Professor, e por que ela não pode ser chamada de azul? Se ela for tua, tu chama do jeito que quiser. Mas, já viram um desenho animado chamado Rio, que a personagem principal é uma arara? Já viu esse desenho? Aquela arara é toda azul? É, aquela é a espécie arara azul. Existe uma espécie chamada arara azul que é toda azul. Teve um aluno que me perguntou, professor, até o bico. Não, gente, para, né? Para. Mas existe a espécie arara azul, existe a espécie arara azul de barriga amarela. Eu posso dizer que o pássaro símbolo do estado é uma arara azul de barriga amarela? Posso. Ela é azul de barriga amarela. Agora, eu posso chamá-la de arara amarela? Claro, deve. Ela também é chamada de arara canindé. Você não vai botar, porque quem bota, você vai ter alternativa. Você vai ter alternativa. Meninos, se na alternativa está arara azul, se na alternativa está arara canindé, a resposta é canindé. Se na alternativa está arara amarela e na outra alternativa arara azul, a resposta é arara amarela. Professor, e se tiver uma alternativa, arara amarela e a outra arara canindé? Tem duas alternativas corretas, anula a questão, entendeu? Ou vai estar amarela ou vai estar canindé, tudo bem? Olha o que nós temos. Em 2012 saiu no Diário Oficial do Estado do Tocantins um outro pássaro intitulado como também pássaro símbolo do estado. Esse, tá gravando? É só brincadeira, tá, Siqueira? É só pra gente descontrair. Esse nos faz lembrar o nosso querido ex-governador, e foi durante o mandato dele, hein? A rolinha, fogo, apagou. Porque na idade que tá, essa rolinha o fogo já apagou.
Um aluno me perguntou, professor, mas o nome dela é Fogo Apagou? É, porque ela tem a coloração acinzentada, como se fosse cinza após o término do fogo. Por isso que ela é chamada rolinha Fogo Apagou. Você já viu essa espécie aí no mato, rolinha? Quem já viu rolinha aí? Aham, andou vendo rolinha, foi. Fala assim, professor, e era muitas. Aham, tá certo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Quando você entrar na polícia, você vai ver um monte de rolinha. Meninos, vamos lá, bandeira. O que nós temos aqui, meninos? Presta atenção. O que eu preciso saber sobre a bandeira do Tocantins? As cores da bandeira: azul, branca, amarela, em diversas provas. O que mais, professor? Eu tenho que saber o que simboliza as cores azul, branco e amarelo. A cor azul simboliza a água. A cor branca simboliza a paz. E a cor amarela, riqueza do solo. O que caracteriza a riqueza do solo de cor amarela? O ouro. Ok? Copia que eu vou explicar para vocês. Menino, presta atenção no seguinte. Em relação às cores da bandeira, isso já foi abordado na prova, em provas, de formas diferentes. Uma delas falava assim, ó, que a cor azul na bandeira do estado de Tocantins representa a riqueza hídrica do estado. Riqueza hídrica não é água? É água. Azul é água. Que a cor azul na bandeira do estado de Tocantins faz referência à bacia Tocantins-Araguaia. A bacia Tocantins-Araguaia corresponde à água do nosso estado? Então é água. Qualquer coisa fazendo alusão à água está correto, ok? É só a forma de interpretar como está escrito. É água. Professor, e a cor branca? Branca no mundo inteiro não representa a paz? E a cor amarela? Eu pergunto a vocês o seguinte. Em relação ao ciclo da mineração do ouro, eu comentei mais cedo que Monte do Carmo, a minha metrópole, ela, quando a gente era criança, a gente catava pó de ouro no chão. Monte do Carmo é uma cidade antiga. Surgiu do ciclo da mineração do ouro. Mas é comum na prova ele fazer referência ao ciclo da mineração do ouro com a época em que esse ciclo ocorreu. Em que século ocorreu o ciclo da mineração do ouro? 18? Certeza? Eu poderia dizer que por volta de 1000... Quando foi descoberto o ouro aqui? Por volta de 1724, aproximadamente até 1780, 70 para a década de 80, tá? Eu tive aqui o início, o auge e a decadência da mineração. Professor, você quer dizer então que o início e a decadência foi tudo no mesmo século? Foi. Nós estamos no ano de 2021. Nós estamos no século 21. Para você identificar o século, basta pegar os dois primeiros dígitos e somar mais um. Século 21. Se eu falo no ano de 1950, que século é esse? Mais um, século 20. Se eu falo que a criação da comarca do Norte foi no século 19, tá certo? Não foi em 1809 a comarca do Norte? Que século é esse? 19. Início do século 19. 18 mais um. Então, século 19. Ok? Tá tranquilo isso aí? Tá, professor. Então, quando eu falo na mineração do ouro, eu me refiro ao século 18. É importante saber disso porque é comum nos textos de prova, em alternativas, ele fazer referência ao século XVIII como ciclo da mineração. Como também é comum ele falar que foi no século XVII ou no século XIX. E aí você pega o erro da questão simplesmente porque errou o século. Ok? Meninos, aqui eu tenho o brasão, também chamado de selo. Calma, vamos chegar lá, você é prematura, porque eu vou comparar os dois sóis. É sóis? Vamos lá. Tá vendo essa frase aqui? Coi, viore, retama? Teve uma afirmativa que dizia que essa frase se encontrava na língua xerente. É xerente? Não. Que língua é essa? Tupi-Guarani.
Então, a afirmativa podia dizer, se encontra na língua tupi-guarani, que é a língua oficial de indígenas tocantinenses. Tem alguma tribo no Tocantins que fala tupi? Não, nenhuma. Certo? Mas a frase, Coíbe Orretama, se encontra na língua tupi-guarani. E qual o significado dessa frase? Essa terra é nossa. Meninos, tá vendo essa estrela aqui? Na bandeira do Brasil, eu tenho estrelas? Tem. O que representa cada estrela na bandeira do Brasil? Uma unidade da federação. Que é claro, os estados são unidades da federação, certo? Então eu posso afirmar, professor, que essa estrela no brasão do nosso estado simboliza o Tocantins como mais uma unidade da federação. Então aqui, ó, Tocantins como mais uma UF, unidade da federação. Rapaz, me foge o nome agora porque eu lembrava da constelação a qual ela faz parte, que é, você se recorda dela, não? É porque me fugiu mesmo. E teve uma questão de concurso que abordou ela. Teve uma questão de concurso que já abordou ela, mas me fugiu agora. Mas eu vou dar uma olhada depois. É o quê? Alguém falou aí, não? Teve até uma confusão na prova de concurso, porque a prova ele perguntava exatamente o nome da estrela e tinha a alternativa da constelação em que ela se encontra. Acho que foi até da prefeitura de Miracema, né? Miracema ou Tocantinha, que caiu essa questão. Não lembro se foi da prefeitura de Miracema ou Tocantinha. Meninos, o que nós temos agora? Tá vendo esse matinho que se localiza ao redor do brasão? Isso aqui é uma coroa de louros. Sabe na Grécia Antiga? Quando o cidadão colocava aquele matinho aqui, ó, sobre a orelha? Na Grécia Antiga, quando você corria a maratona, quem vencia a maratona tinha como premiação a coroa de louros. A coroa de louros, ela simbolizava a vitória. Então, essa coroa de louros aqui ao redor do nosso brasão simboliza uma luta histórica e vitoriosa de um povo que resultou na criação do Tocantins. Sabe o que isso quer dizer? Simboliza uma luta histórica? Pensa comigo assim, se eu pergunto para você agora, ó, o que é que vem na sua mente? Quem criou o Tocantins? O que é que vem na sua mente? Siqueira Campos. Todo mundo pensa isso. Siqueira Campos. Mas o Tocantins foi criado por Siqueira Campos? Não. Professor, mas eu vi numa prova falando que Siqueira Campos era deputado federal quando o Tocantins foi criado em 88, verdade? E que foi uma emenda de Siqueira Campos que fez com que o Tocantins fosse criado. Mais ou menos verdade isso. Na realidade, sabe o que quer dizer uma emenda? Quando fala que o deputado federal José Wilson Siqueira Campos apresentou uma emenda à Constituição para... Emenda é você emendar alguma coisa, você pegar a lei e emendar, acrescentar um detalhe na lei. E ele acrescentou o detalhe de criação do Tocantins. Mas, professor, se ele não tivesse lá, outro deputado teria apresentado. No caso, José Freire, que era deputado federal pelo Norte Goiano também. Só que José Freire chegou depois de Siqueira. Professor, o Tocantins, ele já tinha tentado criar o Tocantins ainda na década de 80, anterior a 88? Tinha. O Tocantins foi criado por 2 vezes. E Sarney vetou nas 2 vezes. Apenas na terceira tentativa que foi efetivado com a emenda de Siqueira Campos. Só que na nossa mente, no nosso imaginário, quando se fala de criação do Tocantins, já vem em mente o nome de Siqueira. Quando colocou esse símbolo, quando Siqueira, que foi no governo de Siqueira que surgiu o brasão, tá? Em 89, foi no governo de Siqueira. Mas Marcelo Miranda, ele alterou o significado da coroa de louros. A coroa de louros, na época, significava a vegetação do Estado. Marcelo Miranda trouxe isso aqui, essa simbologia. Simboliza uma luta histórica, para dizer que a luta pela criação do Tocantins é desde a época de Teotônio Segurado. Uma luta histórica... Oi? Louros. Louro, papagaio.
O que nós temos? Uma luta histórica e de um povo, histórica vitoriosa do povo. Foi Teutônio, foi Brigadeiro Lísias Rodrigues, que tem o nome aí no aeroporto de Palmas, foi o Dr. Fenelon Machado Braga, que tem o nome no fórum, quer dizer, que lançou o manifesto em 1956, pró-criação do Tocantins. Nós tivemos milhares de pessoas, algumas conhecidas na história e outras desconhecidas, mas que lutaram pela criação do Tocantins. Por isso, simbolizam a luta histórica e vitoriosa do povo, que resultou na criação do nosso estado. Tá claro isso aí? Ok? Professor, aqui eu tenho duas faixas azuis. O que simboliza elas? O encontro dos rios Tocantins e Araguaia. A confluência dos rios Tocantins e Araguaia. Araguaia e Tocantins. Professor, aqui, que cor eu tenho aqui? Cor amarela. Esse espaço entre as duas faixas é a cor amarela. E que cor eu tenho aqui? Cor branca. Branca e cor branca do outro lado. Copia aí ou pinta, que eu vou explicar para vocês isso aí. Eu costumo brincar que antes eu era feio, agora eu sou concursado. Aí você olha para mim e fala assim, professor, você continua feio. Pouco me importa o que você acha. O que importa é que a minha autoestima me faz acreditar que sou bonito. Quando você for concursado ou concursada, você vai sentir a mesma coisa. Moço, antes eu era feio, agora eu sou concursado. Meninos, olha o que nós temos aqui. Presta atenção. A bandeira do estado tem a cor azul, branca e amarela, não tem? Tem. O brasão do estado tem a cor azul, Araguaia e Tocantins, branca e amarela. Correto isso? Correto. Isso já foi abordado em prova. Na prova falava assim, trata-se de um símbolo do estado do Tocantins, que tem as cores azul, branca e amarela, onde a cor azul simboliza a água, o amarelo a riqueza do solo e o branco a paz. Aí você fica assim, professor, que símbolo é esse? Gente, o azul no brasão também é água, são os rios Tocantins e Araguaia. O branco também é a paz e o amarelo também é a riqueza do solo, é o mesmo significado das três cores na bandeira. Só que o texto ainda completava falando assim, e este símbolo apresenta um sol ao centro. Tem um sol no centro? Tem um sol no centro? Tem. Agora, a diferença é o significado do sol. O que significa o sol? Na bandeira. O sol nasce para todos. Sabendo nós que é para queimar a muleira da maioria, né? O sol nasce para todos, é o significado do sol na bandeira. E o que significa, professor, o sol nascendo no brasão? O estado nascente. Como assim, professor, o estado nascente? O nascimento do estado do Tocantins. O sol no brasão significa o nascimento do estado do Tocantins. Aí um aluno me pergunta, professor, e está nascendo ou está se pondo? Moço, se o texto está dizendo que é nascendo, está nascendo. Professor, mas parece se pondo. Está nascendo. Está tranquilo isso aí? Compreendeu agora o sol da bandeira e do brasão? Agora eu pergunto a vocês, meninos, a que se refere a data que consta na faixa inferior do brasão do estado? Instalação do Tocantins. Está claro bandeira e brasão? Alguma dúvida até o momento? Não? Maravilha. Vamos adiante. Meninos, eu havia comentado com vocês, só não havia escrito latitude e longitude. Latitude é a distância medida em graus a partir da linha do Equador. Quanto maior a distância da linha do Equador, maior vai ser a latitude. 5 graus a sul da linha do Equador até 13 graus a sul da linha do Equador.
Portanto, as latitudes do Tocantins variam entre 5 e 13 sul. 5 graus no Bico do Papagaio, 13 graus na divisa com Goiás. Longitude é a distância medida em graus a partir do meridiano central. Olha aqui, ó, eu desenhei aqui para ficar mais fácil para visualizar quem está no fundo. No Bico é 5 graus a sul da linha do Equador e na divisa com Goiás, 13 graus a sul da linha do Equador. Quando minha esposa éramos namorados e ela falou para mim que tinha feito concurso para nível médio e superior e saiu da prova falando assim, eu acho que eu passei. Para não me chamarem de interesseiro, antes de sair o resultado, eu pedi a mão dela em casamento. Professor, e aí? Não passou. Se lascou o quê? Eu sou feliz, tá? Ai, ai. Mas depois acabou, depois de alguns anos, chamaram, desse concurso, chamaram ela para tomar posse. Ah, moleque, errei, mas acertei. Meninos, investimento. Aqui eu tenho o estado do Tocantins. A menor longitude do planeta é 0. Do planeta é 0. A menor longitude do Tocantins é a região de Tocantins que está mais próxima de 0, que é no Jalapão. E a maior longitude é lá na Ilha do Bananal, ok? Professor, e qual vai ser? Imagine que aqui eu tenho o meridiano central, aqui eu tenho a menor longitude, e aqui na região da ilha, né, eu tenho a maior longitude. Sabe qual é a longitude? 45 graus e 44 minutos a oeste, W a oeste, e 50 graus e 44 minutos a oeste também. Isso aqui é uma vírgula, tá? Aqui em cima. É uma vírgulazinha. Oeste. Oeste de quê? Do meridiano central. Meridiano de Greenwich, Sandwich. Anotaram aí? Tá vendo isso aqui? Olha o detalhe. Cada um grau corresponde a 60 minutos, tudo bem? Cada um grau corresponde a 60 minutos. Se aqui eu estou colocando 45 graus e 44 minutos, 44 minutos é aproximadamente 1 grau. É ou não é? Está perto de 1 grau? Relativamente perto, não está? Sabe o que abordou na prova? Que a longitude do Tocantins seria de aproximadamente 46 graus oeste, arredondou isso aqui, ó, aproximadamente 46 até aproximadamente 51 graus oeste. Arredondou aqui também, ok? Professor, tá, se na prova perguntar quais são as longitudes do Tocantins, será que eu acerto? Meninos, pensa comigo, sempre que falar em longitude, eu já sei que ela vai ser, longitude não começa com LO? Falei em longitude, ou vai ser leste ou vai ser oeste. Correto isso? Então, se tiver alternativa 46 a 51 sul, não, longitude é LO, leste ou oeste. Ou a longitude vai ser leste ou a longitude vai ser oeste. Onde tiver sul, já está errado. E você sabe que, no momento de prova, quando você se deparar com alternativas, imagine ele perguntando longitudes do Tocantins. Aí você tem alternativas A, B, C, D, 5, 46, 46, 5 e 13 sul, 5 e 13 oeste, 46, 51 sul, 46, 51 oeste. Se você tem essa pergunta na prova, quais são as longitudes? Já sei que começa com LO, onde está sul está errado, onde está sul está errado. Correto isso? Professor, agora eu lembro dos números 5 e 13 e eu lembro dos números 46 e 51. Como é que eu vou lembrar no momento de prova? Qual dos dois é? Eu pergunto, qual dos dois vai mais longe? O que vai mais longe de 0 não é 46 e 51? Então o que vai mais longe é da longitude.
Tá claro isso aí? Ok? Tranquilo? Fácil. Agora, sabe outra forma que esse assunto foi abordado? Na outra forma, mas vai ter alternativas. Você não vai escrever, você vai ver alternativas. Então é fácil. A outra forma foi assim, ó. Tinha um texto bonitinho e falava assim, que as latitudes do Tocantins, observe, as latitudes do Tocantins variam entre 5 graus norte, no Bico do Papagaio, e 13 graus sul, na divisa com Goiás. Certo ou errado? Certo ou errado? Escutei cerrado aí, né? Algum certo ou errado. Cerrado é vegetação predominante. Mas a afirmativa está falsa. Sabe por que está falsa? Ele falava, varia entre 5 graus norte no Bico do Papagaio. Não é norte. Os 5 graus é sul. É a sul da linha do Equador. Nós estamos no hemisfério sul, então as nossas latitudes só podem ser sul. E ele lançou isso de sacanagem, que ele fala assim, 5 graus norte no bico, você pensa, o bico é lá no norte, né? Aí já associa de forma errônea. Compreenderam como esse assunto pode ser abordado? Tá claro? Compreenderam por que o Tocantins pertence à Amazônia Legal? Porque o limite da Amazônia Legal é 44 e 13 sul, ou seja, o Tocantins está à esquerda do meridiano 44 ou não está? Está a norte do paralelo 13? Ficou claro? Alguma dúvida? Não? Sabe o que fortalece para você querer ir além? Tem algum de vocês, por acaso, que já é casado ou casada? Tem alguns? Tem filhos? Algum de vocês? Tem? Raciocina comigo o seguinte. O seu filho é seu espelho. Seu filho ou filha é seu espelho. Ele só vai até onde você puder ir. Ele só vai até onde você puder ir. Se você quiser que seu filho tenha uma vida melhor, seus netos, porque é filho, né? Todas as gerações que vierem depois de ti, vai depender do que você faz hoje. Vai depender do que você faz hoje. Quando comecei a namorar com minha esposa, há quase 13 anos, ela perguntava assim, Saúde, Júnior, por que você trabalha tanto? A gente não tinha filhos. Falava, porque eu quero que eles tenham uma vida mais confortável do que a minha. Precisa de tudo isso? Eu quero que eles tenham uma vida mais confortável do que a minha. Júnior, ela uma vez brincou, ou eu ou a sala de aula. Eu falei, não faz pergunta fácil de responder, não. Porque você não vai me manter. Eu tenho que trabalhar. E eu vou trabalhar, não que não goste de ti, mas eu vou trabalhar para proporcionar à minha filha aquilo que eu gostaria de ter tido. E eu trabalho. Comigo não tem preguiça. Sábado, domingo, feriado, manhã, tarde e noite, eu não tenho hora, não. Só que hoje, eu me reservo alguns dias e horários para ficar intensamente com minha filha. Mês de janeiro, você estava estudando? Estava? Mês de janeiro é meu mês com minha família. Você não me vê em sala de aula, não. Mês de janeiro é o tempo que minha esposa pode estar livre, é o tempo que eu posso estar livre, então, 24 horas. Quantos habitantes tem o Tocantins hoje? No censo de 2010, olha só, o último censo realizado no Brasil foi em 2010. O último censo realizado no Brasil foi em 2010. Então, até hoje, a prova de concurso pode abordar, sim, os dados do censo de 2010. Como ela também pode abordar os dados da última estimativa do IBGE, que foi de 2020. Professor, então eu tenho que decorar? Decorar não, gente. Aprender. Em 2010, nós tínhamos 1.338.445 habitantes. É claro que em 2020 nós teremos mais que isso. Da mesma forma, você vai pegar a população das 5 maiores cidades do estado em população. Quais são os 5 municípios de maior população? Certeza? Paraíso não passou Porto? Certeza. Quem falou não? Quem falou não? Quem falou não? Hã? Aposta a vida dele nisso? Meninos, na próxima aula, nós vamos começar a partir daqui, tá? Fechamos por aqui? Ah, não, professor! Na próxima aula. Beijos, fiquem com Deus. Até nossa próxima aula. Obrigado.